Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 29/2/2024. Hoje é o último dia do mês de fevereiro do ano de 2024. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje reunidos para estarmos iniciando o livro de Juízes. O livro de Juízes, historicamente, fornece o relato principal da história de Israel na Terra Prometida, da morte de Josué aos tempos de Samuel. Teologicamente, revela o declínio espiritual e moral das tribos, após se estabelecerem na Terra Prometida. Esse registro deixa claro os infortúnios que sempre ocorriam a Israel quando ele se esquecia do seu concerto com o Senhor e escolhia a senda da idolatria e da devassidão. Então aqui no livro de Juízes nós vamos estar aprendendo um pouco mais do povo de Israel quando eles entram na Terra Prometida. Nos últimos capítulos do livro de Josué, o Senhor já advertia já o povo, porque Deus é Deus em tudo e ele já sabia já do coração das pessoas, e ele já sabia que as pessoas iam começar a adorar outros ídolos e esquecer do Senhor. E o Senhor ele faz inúmeras promessas do que aconteceria com esse povo aqui no livro de Josué, nos últimos capítulos. Então nós vamos estar hoje aprendendo, vamos estar vendo o anjo do Senhor repreendendo os israelitas. Vamos ver novas conquistas de novas tribos. E no decorrer dessa história do livro nós vamos aprendendo outras coisas. Nós vamos estar iniciando orando agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E hoje, Senhor, nós estaremos iniciando o livro de Josué, Senhor. O livro de Juízes. Hoje nós estaremos iniciando o livro de Juízes. Senhor, revela a Tua palavra a cada um de nós, meu Pai. Deus, que possamos tirar lição, Senhor Deus, através deste livro de Juízes, meu Deus. Em nome de Jesus, fala com cada um conforme a Tua vontade, Senhor. Deus, eu te peço neste momento pelas pessoas, Senhor, que têm pedido oração, Senhor. Pelos pedidos de oração, o Senhor sabe, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber cada pedido, Senhor. A necessidade de cada pessoa é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que nós possamos compreender o que o Senhor quer dizer através da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje realmente é com muita alegria que vamos dar início ao livro de Juízes. E o livro de Juízes realmente nada mais é do que cumprimento daquilo que Moisés falou no capítulo 28 de Deuteronômio, sobre as maldições que sobreviriam sobre a desobediência. E quando Josué morre, o povo de Israel volta a desobedecer ao Senhor. Mesmo estando já em terra prometida, mesmo já estando com a promessa do Senhor cumprida em suas vidas, o povo de Israel se rebela mais uma vez, quebra o concerto que o Senhor fez com eles e mais uma vez volta a adorar ídolos, e mais uma vez eles se encontram perdidos na imoralidade espiritual e social. E na verdade o que nós vemos no livro de Juízes é algo também maravilhoso, irmãos. Porque todas as vezes, cada um desses capítulos vem muitas das vezes relatar juízes que foram levantados quando o povo de Israel reconhecia o seu erro, reconhecia o seu pecado, se voltava para o Senhor. E daí, mais uma vez, o Senhor levantava juízes para defender o povo de Israel. Então é glorioso, irmãos, ver que realmente o pecado ele destrói o povo de Deus.
Mas sempre que o povo de Deus se humilha, ora, deixa os caminhos ímpios, Deus ouve do céu e sara novamente a sua terra. Isso é glorioso, irmãos. O mesmo Deus que agia no meio daquele povo, na vida do povo de Israel, o mesmo Deus que age sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor realmente vem nos dizer, lá em 2 Crônicas, que se me buscardes, me achareis, mas se me deixares, eu também vos deixarei. Mas é muito lindo esse versículo, vem confirmando que o Senhor, Ele é como servo do Senhor, Ele é contigo quando você se arrepende, quando você volta, quando você fala, Senhor, eu me arrependi, eu quero voltar. O Senhor move, irmãos, em seu favor. E é muito lindo, é o que nós vamos estar estudando aqui em Juízes. Quando o Senhor levanta esse povo, esses juízes, para guerrear em prol de Israel todas as vezes que ele se arrepende e que ele volta para o Senhor. O Senhor Deus, Ele é longânimo, irmãos, e misericordioso para restaurar tudo que muitas das vezes o pecado nos tira. Então, simplesmente, irmãos, volte para o Senhor, se arrependa, porque o Senhor, Ele é fiel para restaurar e para restituir tudo aquilo que foi perdido. Amém? Vamos estar dando início aqui, então, ao livro de Juízes, que você possa estar aí acompanhando, meditando esta palavra, e que o Senhor, que o Espírito Santo possa continuar falando fortemente aos seus corações, que o Espírito Santo possa estar trazendo clareza, que o Espírito Santo possa estar trazendo discernimento e te enchendo com o poder do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Porque todos aqueles, quando são reconhecidos, todos aqueles que se voltam para o Senhor, são cheios do Espírito Santo. Então que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus nesta noite. E diz aqui em Juízes 1. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra em sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adonai Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os ferezeus. Porém Adonai Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares nas mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, e feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debi, e era dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou Altiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadia a que pedisse um campo ao seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse:
dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, o deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram os habitantes para o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo, e foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carro de ferro. E deram Hebron a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam na terra em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dando-lhes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe dissera: ora, mostre-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Bleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megigo com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus, que habitavam em Gézer. Antes os cananeus habitavam no meio dele, em Gézer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem aos moradores de Nalol. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributados. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Elabe, nem Aquzibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém os azeritas habitavam no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém lhes foram tributários aos moradores de Bet-Semes e aos de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, que é Jalon, e em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Juízes 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os meus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não nos expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Pelo que
chamaram aquele lugar Boaquim e sacrificaram ali o Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias. Depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saia, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhe levantava o juiz, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corrompiam, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes 3. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria, ou Arã. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, os heteus, os amorreus e os ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram aos filhos dele as suas filhas,
e serviram aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão dos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Otoniel livra-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e subiu a peleja, e o Senhor deu a sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador. Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levantou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiram saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus, e levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo dele vieram seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do seu cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu a porta do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou pela Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas. E eles adiante deles, e disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão de Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangrar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém? Glória a Deus. Palavra realmente maravilhosa.
onde o Senhor vem falar aí de 2 juízes que entraram em favor do povo de Israel. Mas isso tudo foi por conta de uma desobediência. Eles não eliminou o povo cananeu. Antes disso, eles permaneceram juntamente com o povo cananeu, fazendo aliança com esse povo, e começou a adorar os deuses que eles adoravam. E tão somente eles se corromperam. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos chama e Ele nos mostra um caminho que devemos seguir, a conduta que devemos ter como servos do Senhor. Mas muitas das vezes nós não tiramos a idolatria do nosso meio. Muitas das vezes nós nos esquecemos dos concertos que fazemos com o Senhor e passamos a adorar deuses estranhos. E não tiramos do nosso meio aquilo que nos corrompe. E muitas das vezes, quando nos pegamos, estamos totalmente mergulhados em idolatria e em desobediência à voz do Senhor. Mas aqui, quando o povo de Israel clama, o Senhor levanta juízes que brada e liberta o povo de Israel daquela escravidão que estava vivendo novamente. Mais uma vez, aquele juiz morre e o povo de Israel volta de novo a se corromper. O segredo, irmãos, é não se esquecer do conserto do Senhor. O segredo é meditar na palavra todos os dias para que você não se esqueça do conserto do Senhor. Porque não se esquecendo do conserto que você tem com o Senhor, você não vai se aliar a deuses estranhos. Você não vai se corromper. Mesmo que exista um povo estranho no meio de nós, você não se vai corromper com os costumes desse povo estranho. Porque você sabe que você é servo de um povo diferente. Você é escolhido de um povo diferente. Você é diferente. O Senhor te chamou, o Senhor te selou, o Senhor te escolheu para você fazer diferença no meio desse povo. E não tão somente você se corromper juntamente com esse povo. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Mas lembre-se, clame ao Senhor, se arrependa, volta, conserta, porque o Senhor, Ele é sempre misericordioso e Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos atender. Basta somente clamarmos por Ele. Vamos orar e engrandecer ao Senhor por esta palavra, elevar ao Senhor a nossa gratidão por mais uma vez essa leitura, falar os nossos corações, que nós possamos ser cada vez mais, irmãos, cheios, e que o Espírito Santo possa cada vez mais trazer revelação e entendimento da sua palavra. Eu tenho certeza que quando for no próximo ano que estaremos lendo novamente para a honra e glória do Senhor, mais coisas o Espírito Santo vai nos trazer a clareza. Porque quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nos aprofundamos, mais o Espírito Santo nos mostra e nos revela. Que você continue meditando e que o Senhor continue ministrando fortemente ao seu coração e à sua casa. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos nesta noite te louvar, nós queremos elevar ao Senhor a nossa gratidão. Porque nós não somos merecedores do teu amor, não somos merecedores da tua graça, mas a tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado, a tua bondade tem nos alcançado. Que o Senhor continue sendo conosco, nos fortalecendo, ó Pai, nos fazendo vencer diante das adversidades da vida, do dia a dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, ser com cada um, ó Pai, que tem acompanhado essa leitura. Vai de encontro, Senhor, com as adversidades que sobrevêm sobre o teu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai dando a eles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, resiliência, meu Pai, para se fortalecer e para negarem, Senhor, aquilo que o mundo vem nos oferecer. Que nós nunca nos esqueçamos do conserto que temos com o Senhor. Que possamos ser fortalecidos pelas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos direcionar, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ser com cada um, ó Pai, atendendo o clamor do Teu povo. Cada um que deixa um pedido de oração, Senhor, vá de encontro com essas necessidades. A pedido de cura, a pedido de libertação, a pedido de transformação, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, atende cada um pelo poder e misericórdia que é em Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite, ó Pai. Fica conosco no nome de Jesus.